Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aí, já tem um número legal de participantes. Tem alguns entrando ainda, mas vamos iniciar para não atrasar aí todo mundo que chegou no horário, tá? Bom, meu nome é Thiago, eu faço parte aqui da equipe de SAM, da OTG, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre SAM. Vocês estão me escutando bem? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre SAM. Está eu aqui da OTG e o Ricardo Zenha, que é nosso parceiro da Snow, especialista em SAM, também vai nos ajudar aqui. A Snow é uma empresa sueca, né? Então o Ricardo vai falar um pouquinho mais para frente. E a OTG fez recentemente uma parceria aí com a empresa. Falando um pouquinho sobre a OTG, a OTG é uma empresa especializada em serviços de TI. A nossa sede é em Sorocaba, onde a gente tem lá data center, a equipe técnica, command center para monitoramento real time. E Alphaville nós temos o escritório comercial, Alphaville aqui em Barueri, para ficar mais próximos dos clientes. Certo? E a OTG tem alguns serviços, né, em parcerias com algumas empresas como Microsoft, Oracle, HP, Cisco, IBM e entre outras aí. E os nossos serviços contemplam move de data center, manutenção de suporte, locação de hardware, software, outsource e controle de impressão, cloud, migração e disaster recovery. E atualmente adicionamos no nosso catálogo SAM, que é gestão de ativos de software. É uma empresa já com 16 anos de atuação no mercado, 150 colaboradores, presença nacional, e hoje atuamos com monitoramento de mais de 5 mil equipamentos, manutenção em 15 mil equipamentos, com faturamento médio aí de mais de 40 milhões. Então, esse é um pouquinho do overview da OTG, para vocês conhecerem. E o Ricardo ele vai passar a falar um pouquinho agora sobre a Snow e SAM. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar para a gente a qualquer momento, tá? Não tem problema. Se for pertinente ali na hora a gente vai responder, senão a gente responde na hora que chegar no assunto em si. Só para avisar, essa apresentação ela está sendo gravada, então se alguém perder em algum momento, não precisa ficar preocupado que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, o Ricardo assume a partir daqui e uma boa apresentação para vocês. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Todos me escutam também? Legal. Bom, conforme o Thiago passou para vocês, meu nome é Ricardo, eu sou gerente de pré-vendas, serviço e treinamento da Snow, tá? Aqui da parte do Brasil. Brasil e tirando o México, toda a América Latina tirando o México. Falando um pouquinho da Snow, ela é uma empresa que foi constituída mais ou menos há 18 anos, um pouco mais de 18 anos atrás, e começou a fazer, a primeira opção da Snow, o primeiro segmento de trabalho da Snow foi fazer uma solução de inventário simples. E foram passando os tempos, foram passando os anos e começou a surgir a necessidade de SAM no mundo. E a Snow se adequou a isso e passou aí uns 3 anos, 3, 4 anos após a inauguração, a Snow focou 100% em SAM. Então hoje é uma empresa que trabalha 100% focada em Software Asset Management. Então a ideia e o objetivo da Snow é fazer com que os clientes e parceiros e todos que precisem gastem cada vez menos com o licenciamento de software. Eu não gosto de falar cada vez menos, mas eu prefiro falar o justo. Consumam, gastem o justo com o licenciamento de ativos de software, tá? Hoje nós temos mais de 6 mil clientes no mundo. Aqui está um pouquinho desatualizado, estamos com 723 funcionários, para ser mais exato.
Estamos em 19 localizações, 7 regiões de suporte, tá? Isso contando aí no mundo todo, e 3 centros de desenvolvimento. Tudo isso aí, a gente com toda essa estrutura, a Snow consegue atender os clientes e parceiros 24 horas por dia. Então, essa é uma vantagem para os nossos parceiros e clientes, tá? Vamos lá, vou passar aqui para o próximo slide. Aqui é a nossa agenda. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é SAM, o amadurecimento do SAM no mundo e no Brasil, quais são os benefícios de você ter uma área de Software Asset Management para o negócio, para a empresa. Normalmente é para o negócio, o objetivo, porque no final das contas, SAM é para lidar com o dinheiro. Porém, atende todas as áreas das empresas. Então, você vai desde a área de infraestrutura e segurança até a área de governança e finanças, tá? Dados estatísticos, vamos passar também um pouco aqui sobre empresas que utilizam SAM, só alguns exemplos, obviamente, aqui no Brasil, tá? Por que a sua empresa deve investir em SAM e a ferramenta OTG que a OTG utiliza para fazer SAM, com toda a expertise da OTG também, tá? Então vamos lá. O que é SAM? Então, de acordo com o ITIL, o que é esse de acordo com o ITIL? SAM começou no mundo aí, eu vou falar no próximo slide, mas ela começou, eu deixo a data para o próximo slide, mas começou há um tempo quando começaram a fazer SAM, ou pelo menos sentiram a necessidade de começar a monitorar o seu gerenciamento de ativo e licenças e tudo que envolve custo, não era de acordo com o ITIL. O ITIL também era algo bem novo no começo. Então era tudo feito como muitos lugares ainda fazem hoje. Era feito com planilhas e tentava se fazer um controle, né? A maioria das empresas não faziam, porque pagava lá um montante e achava que estava livre de qualquer outra coisa, de qualquer outro compromisso financeiro. Tá? Foi passando os tempos, foram passando os anos, e cada vez mais a tecnologia foi sendo alterada, conforme o hardware era modificado, as fabricantes também modificavam suas métricas de licenciamento. E aí começou a bola de neve. Por que bola de neve? A tecnologia física, o hardware, ela atualizava, até hoje, atualiza muito rápido. E os fabricantes de software precisavam ganhar mais dinheiro. Como que eles faziam isso na época e fazem até hoje? Aproveitam essa mudança rápida de software de hardware para que eles possam alterar várias vezes as mudanças, as métricas de software e cada vez mais confundir nós, os consumidores. E assim eles conseguem aplicar multas ou vender mais licenças e aumentar as receitas deles dessa forma, tá? Não estou falando que são desleais, mas é a forma que o mercado trabalha. Todos estamos para ganhar dinheiro e é isso que o mercado de fabricante de software faz para ganhar uma receita a mais, tá? Compliance. Vamos lá. O que é o self-report na área de compliance? Antes, vamos colocar aqui, ainda praticamos isso, mas antes de vocês poderem ter no mercado ofertas de soluções de SAM, vocês tinham que acreditar nos assessments que os fabricantes colocavam para vocês. Então, chegava lá um fabricante, por exemplo, Microsoft, eu vou dar aqui o script, vou pegar tudo que você tem na sua rede e vou te falar o que você precisa adquirir. Ou seja, vocês sempre ficaram à mercê dos fabricantes. Microsoft, Adobe faz isso, Autodesk faz isso, SAP faz isso. Hoje não. Hoje vocês têm a condição de ter uma solução e um parceiro que tem a experiência, onde você consegue exportar uma auditoria em tempo real do seu ambiente, porque SAM não é um momento, não é uma foto, SAM é diário, é algo mutável. Pega este material, você pode fazer uma pré-análise e passar para o seu parceiro fazer a certificação daquela informação. Ou seja, olha, OTG, eu fiz aqui um export de um relatório prévio de auditoria da Microsoft, você pode validar para mim? Pô, claro, eles vão pegar, vão certificar de que aquilo ali é válido. Microsoft chegou na sua casa, basta entregar o relatório. Mais nada. Quando você entrega o relatório, dizendo que exportou uma solução da Snow e
Isso eu falo da Snow porque somos parceiro Microsoft, tá? Então você entrega esse relatório, a OTG já validou esse relatório, a Microsoft já nem vai rodar mais nada na sua casa, tá? Então você tem revisão, você tem a remota, que é justamente o caso que eu comentei da OTG ou algo assim. Você também pode rodar não, você vai capturar informações, seja de hardware e software on-site ou remotamente, seja por rede privada ou pública, não importa, ou misto, vocês vão poder utilizar aí os diversos meios de reporte para que vocês possam ter essas informações de qualquer lugar da empresa de vocês, tá? O tempo para finalização disso é muito rápido, você aperta um botão na solução, a solução já gera o relatório com os filtros que você colocou, eu digo que é em torno aí de 3 minutos. Demora mais tempo hoje para você analisar a informação do que para você gerar o relatório. Então, é muito prático. E, obviamente, você sempre tem a opinião dos especialistas da UTG para validarem essa informação, né? Desafios de implementação de uma solução de SAM não são muitos. Pelo menos com a solução Snow, a Snow ela oferece todo tipo de suporte à infraestrutura. Então, se você tem uma infraestrutura onde você vai coletar somente local, máquinas da sua rede interna, sem problema, pode coletar localmente com agente ou agentless. Você tem rede interna e rede externa, você precisa pegar pela internet, sem problema. Ah, mas eu não quero que as máquinas reportem para a internet, eu quero colocar um concentrador. A gente tem o Service Gateway, sem problema, coloca o Service Gateway, é bem simples. Enfim, você tem diversos tipos de coletar informação com a Snow. As Ricardo, informações são. Oi, vale lembrar também aí, só, desculpa te interromper, imagina, a pode me interromper a implementação hora que que você precisar. tá, às vezes algum cliente fica preocupado em dados sair do seu ambiente, por exemplo, banco, né? Então a gente pode ter a Exatamente, implementação, os dados ficando lá no próprio ambiente dele. exatamente. Eu ia chegar exatamente nisso, Thiago. As informações, além de serem enviadas para uma plataforma já certificada, o pacote de informação que é enviado é um pacote muito pequeno, é o menor de mercado. Então, o pacote não passa de 54 kbytes. Isso é menor que um e-mail, então você não onera a sua infraestrutura de rede. Os pacotes são criptografados, tá? E você pode transferir via HTTPS. E se vocês não quiserem implementar na casa de vocês, não quero, Ricardo, não quero ter trabalho com infraestrutura ou algo assim, a OTG oferece a plataforma modelo SaaS. Vocês simplesmente vão contratar o modelo SaaS da OTG, vão receber o agente ou vão instalar o Service Gateway na casa de vocês e quem resolve, quem faz a manutenção, quem cuida de tudo para vocês é a própria OTG. Então é o meio mais simples ainda para vocês adquirirem uma solução hoje de infraestrutura de SAN, tá? Desafios mesmo mais complexos, por exemplo, Ricardo, eu tenho uma área que tem servidores e eu não posso instalar agente nesses servidores. Porém, lá nesses servidores eu já tenho agente do SSM, da Altiris, da BMC, enfim, N agentes. A gente consegue se conectar nessas plataformas de forma nativa, coletar as informações já do ambiente que você já tem implementado nessas áreas, que vocês não podem alterar. Então, não tem muito segredo, não é muito oneroso, não toma muito tempo e o retorno financeiro que vocês têm disso e controle é muito elevado, tá? Nesse próximo slide, eu vou comentar o gancho daquele outro slide que eu comentei, que a gente falou sobre o ITIL, para entrar no SAN no mundo. Então, foi aproximadamente 92 que começaram a se fazer SAN. Tá? Então, mas não existia o conceito, estou fazendo SAN. Não se sabia se ao certo o que estavam fazendo, porém, as fabricantes chegavam para auditar alguns clientes na época, principalmente na Europa, que foi onde o lugar começou tudo isso, e esses clientes tinham lá uma planilha com controle razoável do que eles tinham adquirido, com os prazos, com renovações e com as métricas de licenças da época, que não tinha muita variedade, era basicamente licença por instalação e licença por core. Então, por processador na época, desculpa. Então, começou mais ou menos aí. Quando
os fabricantes começaram a perceber que os clientes estavam tendo um controle, alguns, e eles poderiam aproveitar a mudança tecnológica para fazer isso, para confundir justamente os clientes. O White entrou no meio e falou: não, legal, então vamos padronizar uma coisa aqui, porque isso não está muito correto. Vamos colocar um sistema, vamos colocar aqui um padrão, onde a gente consegue fazer com que todas as empresas sigam, e desse modelo, se elas seguirem, elas vão ter menos prejuízo com o licenciamento. Foi aí onde entrou o White, o SAM com White, né? O SAM padrão White. Aí foi mais ou menos já em 98 que começou. E aí, a partir daí, a maior parte da Europa começou a fazer, divulgou lei, elaborou leis que obrigavam as empresas a seguir esse padrão. Quando isso aconteceu, veio o conceito SAM, Software Asset Management. Isso está na lei, na maior parte da Europa tem essas leis que obrigam as empresas a fazerem SAM desde então. Então, hoje no mundo, os lugares mais maduros com SAM, a maior parte da Europa, tá? Reino Unido, tudo. América do Norte, pegando Canadá, México nem tanto, mas para ali nos Estados Unidos, Canadá e Estados Unidos. Aqui na América do Sul, por incrível que pareça, nós temos um dos maiores, um dos países com maior maturidade em SAM, que é a Colômbia. Por que a Colômbia? A Colômbia também instituiu uma lei para as empresas fazerem SAM. Porém, ela não aplicou ainda, isso não tinha sido, há uns 5 anos atrás, não vinha sido efetivo no país, porque as empresas não praticavam muitas auditorias no país. De uns 5, 6 anos para trás, as fabricantes começaram a aplicar muitas auditorias. Por quê? Porque eles não acharam mais brechas para alterar as métricas. Então, as auditorias começaram a cair a torto direito. Então, esse é o cenário mundial, tá? Onde está mais maduro. Estados Unidos não tem lei de SAM, porém eles estão bem maduros lá. Já a Europa, eles já não olham o SAM como um retorno financeiro, porque eles já fazem isso desde sempre. Eles olham o SAM para controle e segurança. Nos Estados Unidos, eles olham para retorno financeiro, controle e segurança. Já na América Latina, basicamente os clientes começam com retorno financeiro, para depois pensar em controle dentro de uma solução de SAM. Então, esse é o panorama mundial. No Brasil, a maior parte das empresas aqui começaram a fazer SAM efetivo em torno de 2008 para frente ali, onde as auditorias começaram a ser um pouco mais frequentes aqui no país. E mesmo assim, nós não temos uma lei, tá? Temos um projeto de lei que está para sair aí para 2020, mas ainda não se sabe se vai ser votado, vai passar, né? E pelo menos uma coisa boa que nós temos no país é que as instituições governamentais elas têm a obrigação de fazerem SAM. Então, é um primeiro passo para o nosso país entrar na mesma onda, né? Além disso, aqui no país, como nós não temos a cultura, é algo muito recente para a gente, normalmente as empresas que têm são empresas internacionais, o maior desafio é fazer com que os nossos gestores, os nossos investidores e executivos entendam que SAM não é uma despesa, em sim um controle de risco financeiro. Porque nós sabemos que a maior parte das empresas, quando você chega para falar sobre algo, de uma solução de TI, TI para as empresas é gasto. A maior parte das empresas, não todas, mas a maior parte delas. Então, quando você chega e também coloca SAM, os executivos falam, não, para que eu vou gastar se eu estou vivendo sem isso até agora? Então, até para o próprio gerente de TI ou administrador, fica meio complicado porque ele sabe que ele precisa fazer o controle. Nós sabemos que sem uma solução de SAM, somente a planilha hoje, não é possível você fazer, porque são diversas métricas, diversos fabricantes, e o parque muda todos os dias, né? E o gerente quer. Só que como que a gente vai convencer os executivos de que precisa? Se ou ele sofre uma auditoria e paga uma multa violenta, aí o financeiro ou o executivo decide colocar, ou a gente consegue fazer algumas demonstrações, a OTG consegue ir com a proposta correta e mostrar todo o panorama de mercado
e assim mostrar o quanto é importante você ter isso. Mas a gente vai falar mais lá para frente, tá? Aqui nesse próximo slide, a gente fala dos benefícios. Então, qual é o benefício principal para o negócio? Além de, a gente sabe, tá? Tiago, eu estou falando aqui, mas por favor, me interrompa a qualquer momento, tá? Beleza. Então a gente já sabe que o maior benefício de SAM é você ter o seu risco financeiro controlado. E, se possível, ter um ROI efetivo. Mas como assim, Ricardo? ROI, risco financeiro, o que que você quer dizer com isso? O ROI, vamos supor que você tem um software, tem um software que eu costumo usar de exemplo que chama é um software da Bloomberg, é um software financeiro, tá? E esse software ele é pago em torno aí uma média de US$ 5.000 por mês por usuário. Aí você pega, instala uma solução de SAM. Vou contar uma história aqui de uma POC que a gente fez. E a gente, nessa POC, esse cliente tinha esse software. Na POC, sem pegar o parque inteiro do cliente, a gente pegou somente 10% do parque do cliente. Ele tinha um total de 15 Bloomberg instalado e somente 4 sendo utilizado. Isso a POC durou não, a POC durou 3 meses, 3 meses nesse cliente. Coisa que não é costume fazer, tá? A POC normalmente dura aí 15 dias, mas era porque o ambiente dele era muito variado e precisava justamente fazer a, a comprovação financeira, que é uma instituição financeira esse cliente. Então, a gente tinha que pegar um argumento muito forte para poder o gerente de TI conseguir convencer os executivos. Só nesse software aí na POC o cliente conseguiu devolver, como ele pagava por mês, ele conseguiu devolver todos os outros que ele não utilizava e deixou somente dois de reserva. Ele economizou em torno de US$ 4 milhões por ano, só na POC, tá? Isso colocando o Bloomberg e mais alguns softwares que a gente mediu lá para eles. Isso é o ROI, softwares que você consegue devolver na hora. Os savings são aqueles softwares que você mediu, não estavam sendo utilizados, e todo mês, todo ano você vinha adquirindo licenças, ou a cada 2 anos, 3 anos você vinha adquirindo licenças. Aí você coloca a solução de SAM e o seu parceiro, o seu fornecedor de serviços, ou no caso a OTG, pega e mostra para você e fala, olha, tá vendo aqui, vamos supor no Project, tá? Você tem aqui, não sei, você tem 100 licenças de Project, só que você só usa 10 Projects. Por que você tem 100 licenças? Porque você vem comprando conforme vem passando os anos. O que significa? Que daqui para frente você vai deixar de comprar mais licenças de Project, até você chegar próximo do consumo que você já tem. Então, isso é você evitar gastos futuros, tá? Então, você mostra os riscos. Ah, vou falar aqui sobre SAP. Eu estou exposto aqui no SAP com tantos títulos de usuário, não sei, usuário professional que eu tenho aqui, e que não usa. E a solução vai mostrar para você quais são os perfis, e aquele usuário era professional e podia ser, é professional e podia ser employee. Então, tudo isso são riscos expostos. Oi? Só fazendo um adendo aí que você falou em SAP, Sim, existem dois casos famosos aí fora do Brasil, que é a Diageo e a Embev, né? Que isso. é do uso indireto de software. Então, hoje está crescendo muito isso e provavelmente, eu acredito que esse ano a SAP, que é uma grande empresa, vai analisar muito isso na auditoria, que são softwares de terceiros acessando o seu sistema, né, o seu RP. Um exemplo é o Salesforce acessando o RP da SAP. Exatamente. E já temos caso no Brasil da SAP ter aplicado auditorias em empresas que pegou vários acessos indiretos e aí a SAP está aplicando multa não mais em perfil de usuário, mas sim em acesso indireto. Isso aí é muito, muito preocupante. Esse valor aí, não, eu não lembro, não me recordo exatamente o valor, mas se você lembrar, Thiago, pode falar porque foi, 54 bilhões de libras. eu lembro que foi um valor absurdo da Diageo. Então, assim, vocês conseguem ver que se lá na Europa o negócio já está pegando dessa forma, imagina a hora que
a hora não, né? Os fabricantes já perceberam de 3, 4 anos para trás que o Brasil é uma fonte de dinheiro para eles. Brasil e América Latina em geral. Então, imagina o que vai acontecer aqui com as empresas que não estão preparadas, né? Então, com esses dois assuntos que a gente falou, a gente abordou negócio e auditoria. Já falamos do retorno e prever uma auditoria, porque você tem a capacidade de se auto-auditar todos os dias, para qualquer fabricante. Então, você está sempre um passo à frente da auditoria. Aquelas noites sem sono que a gente tinha de não pôr a cabeça no travesseiro porque está passando por uma auditoria, acaba. Então, o auditor chega lá, você já sabe exatamente o que vai passar para o auditor. Eu já tive clientes que já chegaram para mim, não foi 3 ou 4, foi até mais, e contaram exatamente isso, que o auditor bateu na porta, eles exportaram uma solução, um relatório do Snow, mostrou, chamou o parceiro, né, de serviço e mostrou para o auditor nem ficou lá, ele não ficou lá mais que um dia. Ele olhou o relatório, viu que a empresa está sendo controlada e foi embora. Então, isso acontece bastante quando você tem uma solução assim. Financeiro, é mais do que óbvio, depois que a gente começou a falar sobre o assunto, que o foco disso tudo é retorno financeiro. Mas para você chegar no retorno financeiro, você precisa ter um inventário muito completo, que pegue desde processamento por core, se tem hyperthreading ou não, até a entrega do relatório. Então, por isso que uma empresa que possui uma solução de SAM, como a Snow, como as soluções da Snow, não somente a área de governança vai se beneficiar, desde a área de infraestrutura, a área de hardware, enfim, fazer life cycle de hardware, monitoramento, enfim, vai ser beneficiada. A área de controle de software, whitelist, blacklist, enfim, de segurança, até passando pela área de conformidade, entregando para a área. Muitas vezes eu vejo o pessoal também colocando para o setor jurídico, jurídico não, de compras, onde o pessoal de compras, antes de efetuar uma compra de software, ele consulta a solução para ver se realmente precisa ou não adquirir uma solução, um software, uma licença a mais. Obviamente, para tudo isso você vai ter controle de software e hardware, né? Qual é o controle? Eu sei exatamente quem está usando, o que está usando, por quanto tempo, de minutos e segundos que a pessoa está utilizando aquele software, quando utilizou, enfim, de qual computador, de qual rede. Você mede toda a produtividade de software ou até mesmo de pessoas com uma solução dessa. Tá? Ô, Ricardo, uma dúvida que Oi. pode surgir aí, dá para fazer blacklist, whitelist? Dá sim. Você pode fazer o whitelist, blacklist sem problema nenhum. E uma vantagem de você fazer o whitelist, blacklist com a nossa solução é que a Snow é a única empresa que possui um serviço que chama SRS. SRS é Software Recognition Service, que significa que nós, Snow, temos um setor, que chama setor de SRS, são algumas pessoas, em torno de 15 pessoas, que ficam todos os dias atualizando a base central da Snow, com as alterações de métrica de licenciamento para cada software, novos softwares de mercado e todas as alterações que os fabricantes fazem para os licenciamentos. Então, a Microsoft alterou um licenciamento, a gente é notificado e altera para todos os nossos clientes. Então, isso é em tempo real. O cliente não precisa saber, não tem mais aquele expert em métrica de licenciamento. A gente mostra a métrica padrão. Claro que tem cliente que comprou um software com métrica diferente e a UTG precisa também validar essas informações, analisando o relatório do Snow com os contratos que o cliente tem. Mas quando você tem esse tipo de informação apurada, esse tempo de análise e certificação, tanto para o parceiro quanto para o cliente, tanto para o TG quanto para o cliente, isso é muito mais favorável, porque demanda menos homem-hora, menos tempo para que isso seja entregue. Então a performance e produtividade fica maior. E por causa do SRS, você não precisa colocar na sua blacklist, vamos supor que você queira fazer blacklist de games. Ao invés de você saber o nome de todos os games do mundo para você colocar ali, a Snow categoriza os aplicativos. Então basta colocar games. Tudo que é games entra para a blacklist. E a Snow sabe diferenciar o que é um game e o que não é um game. Torrent,
portable, ah, não sei, malware, qualquer coisa que vocês quiserem colocar, basta colocar o tipo, não precisa colocar os nomes. Então facilita muito para vocês. Tá? Vou passar aqui, Thiago, tem mais alguma consideração que você queira fazer? Não, pode ser. Legal. Passa aqui para uma análise, um dado estatístico do Gartner, que ele descreve bem o mercado de SAN como que está agora no panorama mundial, tá? Então ele diz que hoje 68% das organizações elas serão auditadas, empresas não são, né? Onde 70% Ricardo. dessas organizações têm em média 30% de discrepância de uso real. Volta um Oi? pouquinho porque cortou. Começa lá novamente do 60. Ok, sem problema. Então, o que que o Gartner diz? Que 68% das organizações serão auditadas. 68% é um número bem considerável aí já para a gente se preocupar. Dos 68%, 70% deles têm em média 30% de discrepância de uso real de software. O que que são esses 30% de discrepância de uso real? Significa o quê? Que a empresa ela tem lá 100 projects, dando um exemplo, tá? 100 projects e utiliza aí 30 projects. Então, todos os outros, perdão, e utiliza aí 70 projects. Então, 30% disso está sendo desperdiçado. Normalmente, o que a gente encontra nessa etapa aqui, eu gosto de parar e frisar que essa análise do Gartner foi para mercado europeu, tá? Então, no Brasil, eu estou fazendo essa análise já há 4 anos. A média que eu encontro aqui de falta de uso de software, ou seja, a empresa tem software, normalmente ele tem 100 softwares, aí tem 170 licenças daqueles softwares e está utilizando somente pelo menos aí uns, no máximo que eu vejo aí, a empresa está utilizando 15%, 20% daquele software. Essa discrepância aqui no Brasil, a média chega em torno de 60% a 70%. Então, para a gente aqui no Brasil é muito, muito maduro ainda. A gente precisa realmente começar a conscientizar essa cultura e fazer com que a gente saia do outro lado sem risco, né? De 20 a 30% das empresas esperam um save inicial com a implementação de SAM. Aqui mostra mais uma vez que essa pesquisa é para o mercado europeu. Lá, somente de 20 a 30% espera saving. Por quê? Eles estão mais preocupados com controle e visibilidade. Porque lá eles têm leis, então eles já sabem que eles já estão economizando o máximo que eles podem, né? Sempre dá para economizar mais, mas eles sabem que eles estão fazendo um bom trabalho. Aqui no Brasil, é o contrário. Pelo menos 70, 80% das empresas precisam de save inicial. Controle fica em segundo plano para a gente aqui no Brasil. Deu para ouvir legal, pessoal? Cortou mais alguma vez? Conseguiram entender essa estatística? Legal. Vou passar aqui para o próximo slide. Aqui são algumas empresas, tem várias outras empresas aqui no Brasil que utilizam a solução Snow e aqui são algumas das maiores, tá? Então a gente tem Grupo Globo, BRF, o Banco Central, a Hyundai, IBGE. Então assim, vocês percebem que são empresas onde com certeza o ambiente é super complexo, porque tem unidades no Brasil, fora do Brasil, tem unidades no Brasil inteiro, no caso do IBGE, Banco Central. É, enfim, a complexidade de infraestrutura é muito elevada. E mesmo assim eles conseguem trabalhar e reduzir o custo deles de uma forma bem tranquila, tá? Tiago, não sei se você quiser comentar alguma outra coisa aqui, fica à Não, vontade, não. tá? Pode sim. Opa, passei aqui demais. Então vamos passar para o próximo aqui. Então, por que que a sua empresa deve investir em SAM? Basicamente, a resposta disso está aqui. Quando você investe em uma solução de SAM, você vai atender os 6 pilares do Gartner. Quais são?
Primeiro você vai ter um inventário. Você não tem uma solução de inventário, você tem uma solução de SAM. Mas o que você vai receber com isso? Você vai ter a parte de inventário. Todo o seu parque de software e hardware estarão inventariados de uma forma muito mais detalhada do que a maioria das soluções de inventário que vocês encontram no mercado. Então você fez o inventário, aí primeiro você fez o discovery, aí você vai para o inventário. Aí você vai reconciliar, tá? Perdão, continua aqui em cima. Inventário, reconciliação, né, vai fazer o discover, vai inventariar. Qual é o discover? A solução ela vai fazer o discover para você. Ela vai descobrir o que tem na sua rede primeiro. Então você vai instalar a solução, vai rodar o discover da solução, vai capturar tudo que está na sua rede e vai inventar de infraestrutura, né, de hardware, e vai inventariar para você, tá? Então, entre o item 1 e 2, a solução já trabalha te mostrando tudo que está inventariado e tudo que falta inventariar estará no Discover. Então, você tem a visão completa do seu ambiente. Fez o Discover, fez o inventário, vai normatizar essas informações. Então, tá bom, eu tenho lá um monte de informação que eu recebi no meu Discover e no meu inventário, mas o que que é software? O que que é software pago? O que que é patch? O que... Eu não sei, eu só estou com essas informações, mas como que eu vou saber o que que é o quê? Como que eu sei o que que é um pacote? Como que eu sei se isso aqui paga ou não? É onde passa a normatização. A normatização nada mais é do que o nosso SRS. Ela vai pegar todas as informações e vai te dizer, olha, esse monte de arquivo aqui junto forma um pacote. Esse daqui o outro arquivo é um software e é free. Esse aqui é um outro software e é pago. E assim vai. E aí você vai reconciliar. O que é reconciliar? Ver exatamente o que você tem inventariado, normatizado, com o que você comprou de licença para utilizar. Feito isso, você vai otimizar. Ou seja, então eu já sei que eu tenho X, eu comprei Y, só que eu posso otimizar X menos Y. E depois você tem que pegar essa informação e compartilhar na empresa. Ou seja, você vai poder ratear o custo da área de RH, o custo da área de TI, o custo da área de engenharia, vai passar essa informação para o financeiro vai poder rever os contratos junto com o jurídico, vai poder confrontar e negociar melhor a renovação, e assim vai, tá? Então, esse é o ciclo de SAM, é isso que vocês precisam, é isso que uma solução de SAM precisa fazer para que te entregue todo um valor, tá bom? Ficou claro, pessoal? Se vocês quiserem perguntar alguma informação sobre algum pilar aqui, eu posso explicar de novo, tá? Isso é bem importante para vocês. Tiago, ok? Ok. Então tá bom. Vamos passar para o próximo aqui. Tiago, quer comentar esse daqui? É só para frisar aí sobre o OTG SAM, né, que é a nossa ferramenta, e ela é composto do quê? O know-how da OTG, né, o nosso serviço, a prestação de serviço, mais a tecnologia Snow. E ele tem como foco que é compliance, né, tá o seu ambiente, todo o seu parque, aí, o seu software de acordo com os contratos, a redução de custos, e entra aí na parte financeira, saber o que você está usando de software e o que você está pagando, e aí normalizar isso. E a gente conta com suporte jurídico, né? Porque às vezes em auditoria, de repente você não concorda com o que o fabricante está te pedindo, e com a ferramenta SAM você tem um relatório diferenciado e a gente pode disponibilizar aí horas de suporte jurídico, tudo isso é negociado de acordo com cada caso, cada cliente, para poder fazer esse acompanhamento e sanar todas as dúvidas do cliente, até mesmo para ter como discutir determinada cobrança com o seu fornecedor. Então, basicamente, é isso a nossa ferramenta. Esse suporte jurídico
É um item muito importante. Porque também não adianta nada a empresa ter todas as informações, mas não saber como confrontar com o fabricante. Essa expertise é um diferencial da OTG perante os outros concorrentes, tá? Os outros parceiros de serviço. Isso é bem importante vocês poderem contar com isso. Bom, aqui, pode falar, Tiago, sem problema. Ricardo? Oi. Bom, pessoal. Bom, eu vou comentar aqui, deu uma falha aqui com o Ricardo. Então, aqui são dos principais fabricantes produtos elegíveis, né? Esses são os maiores auditores, se eu posso dizer assim, né? São as maiores empresas que auditam, que aqui tem Oracle, SAP, Microsoft, IBM, Corel, Autodesk, Adobe e entre outros, né? Então, aqui a gente vê que os clientes utilizam mais as ferramentas desses fornecedores e aonde o custo está maior. É claro que a ferramenta abrange aí mais de 73 mil fornecedores, uma média aí de 455 mil aplicativos, e não somente nessas que estão aqui nesse slide. Também vale ressaltar que, de repente, você tem aí um software desenvolvido na sua casa, né? Você desenvolve seu software, a OTG entra em contato aí com o desenvolvedor, analisa as métricas de licenciamento e realiza o cadastro. Esse cadastro é analisado e coisa de 72 horas, se eu não me engano, ele é disponibilizado no banco de dados aí e compartilhado com todo mundo. Quer comentar alguma coisa aí, Ricardo? Não, é isso mesmo. Então, Hugo, a gente já responde, tá, sua pergunta. Só para complementar aqui o slide do que o Thiago comentou, é isso mesmo, Thiago. Então, o SRS ele possui uma gama enorme de softwares e métricas de licenciamento que são atualizadas todos os dias. É em torno aí de pelo menos umas 380 atualizações diárias dessas métricas. E como você comentou, se a empresa possui um software nativo, é, essa, essa, esse software ele é analisado e ele pode subir ou para o banco de dados somente daquela empresa, ou ele vai para o SRS global e todas as empresas são beneficiadas com essa informação. Então é algo colaborativo. Então, quando sobe uma métrica nova numa empresa, todas as outras recebem esse benefício. Então é algo bem valioso para vocês. Hugo, o acesso indireto nada mais é do que você tem sua infraestrutura SAP no meio, como nesse próprio slide, e você tem lá uma solução da Microsoft que se conecta ao SAP. Aí você tem uma outra solução da IBM que se conecta no SAP, uma outra da Autodesk, outra da Oracle e da Adobe. E em cada uma dessas soluções da Microsoft, IBM, vamos supor que na solução da Microsoft você tem lá 1000 usuários. O que significa que para SAP você não vai pagar somente essa conexão. Você vai pagar pelos 1000 usuários que estão aqui dentro. É isso que é acesso indireto. Então, imagina por que, que o valor lá da Diageo ficou altíssimo. Porque tinham vários e vários softwares externos da SAP conectados com acesso indireto na SAP. Então, todos os usuários que estão aqui dentro, para SAP, são usuários que deveriam ser pagos. Ricardo, Tiago, só lembrando, você entende mais do que eu nisso aí. não, só lembrando que nesse caso, né, por exemplo, lá foi um Salesforce, né? É, E eu não lembro o número exato, mas digamos que tinha aqui 5 mil usuários no Salesforce e apenas 20 usuários acessavam o SAP. Então, para a auditoria, isso está errado. Se tem 5 mil isso aí. usuários acessando o SAP, tem que existir 5 mil usuários criados e licenciados dentro do SAP também.
Então aí foi a discrepância e a auditoria pegou e multou o cliente. É, Deu para entender, Hugo? legal. Legal. Bom, pessoal, com isso, vou deixar meus agradecimentos para vocês. Eu sei que hoje não é fácil a gente disponibilizar aí. A gente está até agora 48 minutos, mas 48 minutos hoje para todos nós custa muito dinheiro. E agradeço imensamente a oportunidade de passar essas informações para vocês, o tempo de vocês aqui nos ouvindo. E o Thiago vai fazer as últimas recomendações. Eu agradeço e fico à disposição de vocês aí no futuro, tá bom? Obrigado, pessoal. Pessoal, eu queria ver se alguém tem mais alguma dúvida que a gente pode estar respondendo agora. Aproveitar o momento e. Bom, eu quero agradecer a todos que participaram, todos que estiveram presentes. O Ricardo, pela apresentação aí, que vem nos auxiliando, nos deu uma aula, tá? Volto a repetir, essa apresentação ela foi gravada, a gente vai disponibilizar para todos vocês. Uma dúvida aqui, vamos ver. Os dois, tá? Ele vai tirar. Você tem relatórios diários do inventário do computador, ou seja, qual é o hardware do computador e o que está instalado no computador e quem utiliza aquele computador, quem abriu, vamos supor, o Chrome. Eu, Ricardo, utilizo o computador número 5 e hoje eu abri o Chrome, eu acabei de abrir o Chrome. Começa a contar o tempo de usabilidade, chama o metering, né? Começa a contar o metering do Chrome aberto. Se eu minimizar o Chrome, ele pausa o metering, porque a medição de software é de janela ativa da Snow. Então ela vai contabilizar exatamente o quanto eu utilizo aquele software. Tá? Então teve até uma situação engraçada que um cliente nosso, após adquirir, começou a questionar o metering e chegou a mim reclamando, né, que o metering do Outlook dele estava errado, que ele estava marcando 4 horas diárias e ele falou para mim que ele chega, a primeira coisa que ele abre é o Outlook e a última coisa que ele fecha é o Outlook. E eu perguntei, você fica com o Outlook aberto as suas 8 horas diárias? Ele falou, não. Eu falei, então é exatamente isso. Você trabalha no Outlook 4 horas por dia, não 8 horas por dia. Então, além de todo o inventário de hardware, todo o inventário de software, você também tem toda a usabilidade de software por pessoa no software ou no computador. Legal. Legal. E, bom, pessoal, só para frisar também, essa daqui é uma apresentação mais de conceito, né? A gente vai ter uma apresentação futuramente focada em auditoria de Microsoft e a gente pode fazer uma apresentação para cada um de vocês futuramente sobre a ferramenta SAM em si. Então, aí já é uma demonstração mais técnica da usabilidade da ferramenta, os benefícios e alguns relatórios. Tem mais algumas dúvidas aqui? Isso aí. Vou responder essas últimas aí, tá? É, Alexandre, como o Snow faz o controle de licença por departamento? Você pode criar uma estrutura organizacional dentro do Snow, ou você pode organizacional do seu AD e subir no Snow. E tem vários, a gente chama de Auto Connect Rules. São os meios que cada máquina se reporta a cada organização. Pode ser por range de IP, padrão de nome com wildcard. Então, por exemplo, o nome do financeiro sempre começa com FIN, coisa. Então, a gente vai colocar FIN traço percent, é ligado no setor financeiro. Tem por usuário, enfim, tem NN jeitos de você fazer que cada computador reporte para cada setor, centro de custo, tá? André perguntou se não, uma solução roda internamente, é necessário clients, instalar instalações de servidores para
Sim, a solução roda tanto internamente quanto externamente. O reporte pode ser por rede interna ou pela internet. Você tem a opção de instalar o cliente do Snow, que é um cliente mais eficaz hoje do mercado, ou tem a opção de se conectar, coletar as informações dos clientes do SSM, do Altiris, do Delcase, e da DDM, enfim. Podemos fazer dessa forma, ou podemos fazer também, internamente necessário, dependendo da situação, dá para fazer ungentless. Mas esse caso eu não gosto muito. Normalmente funciona para servidores muito isolados, mas no ungentless você tem prejuízo de metering, somente do metering. E o metering hoje é bem importante para você fazer a otimização. Felipe, é possível testar a ferramenta? Sim, é possível. A OTG ela pode oferecer uma POC. Aí vocês vão precisar entrar em contato com a OTG, né? Né, Thiago? A OTG vai explicar os Isso, passos e como funciona. tem um e-mail aqui, pessoal, vocês podem entrar em contato conosco. A gente precisa entender um pouquinho, né, o ambiente, o que vocês têm de software, de Isso. banco de dados, para adequar a nossa POC. Normalmente antes da POC, porque a POC ela exige tempo tanto dos clientes quanto da OTG, tempo e equipe, né? Normalmente a gente oferece, se vocês, a OTG pode oferecer, essa plataforma está na Snow, é uma plataforma de demo, mas oferecida pela OTG, onde vocês vão ter acesso a uma plataforma já populada, com várias máquinas, várias informações, onde vocês podem brincar nessas informações e mexer, tirar relatório, enfim. Basta vocês entrarem em contato com a OTG, enfim, começa a ser a conversa e a gente disponibiliza o acesso de vocês nessa plataforma. Normalmente, com a demo já soluciona todas as dúvidas e aí vocês conseguem seguir com negociações. A POC ela não costuma acontecer muito, justamente porque demanda muita mão de obra. Mas, se for possível, se for necessário, é possível. Mas a demo ela é bem completa já. E a gente faz o workshop em cima da própria plataforma de demo, tá? Libera aí por 2 semanas, 15 dias, um mês, 3 dias, enfim, quanto for necessário aí para a negociação. O Diego perguntou o SRS, como funciona exatamente? Tá. O SRS, Diego, ele ele é sempre atualizado. Quando você instala a solução, o módulo de SRS ele vai junto, tá? E esse módulo é como se fosse um antivírus, um cliente de antivírus. Então você tem lá o servidor SRS da Snow, que fica lá na central, e você tem um cliente do SRS na sua plataforma. Então tudo que acontece, tudo que é de atualização que acontece no servidor, cai diariamente para vocês localmente, tá? Então é assim que funciona. E as informações, elas passam para o SRS antes de serem disponibilizados para vocês. Então, toda a informação que você está vendo na plataforma, ela é sempre do dia anterior. Então, a solução faz a coleta e passa pelo SRS às 9 horas da noite. Vocês podem, obviamente, escolher esse horário, mas normalmente, por padrão, às 9 horas da noite, passa pelo SRS e é disponibilizado na página web para vocês. Tá? Olha, Alex, perguntando aqui sobre se tem algum controle e informa o prazo de vencimento de licença, né? Um exemplo, assinatura Adobe. Sim, Alexandre, ele tem. isso aí. Você cadastra o seu contrato lá e ele vai te informar. Você pode criar dashboards também. A gente pode ajustar de acordo com cada área de negócio dentro da empresa, né? E ele pode te Isso. avisar por e-mail e ficar disponível lá prazo de vencimento, quando que você tem que renovar. Isso, você tem 3 triggers de alerta que você pode editar para cada contrato. Então, tem contrato que demora mais a renovação, você bota os alertas com mais tempo. Contrato que demora menos, você bota com menos tempo. Então, você tem toda a flexibilidade para a gestão dos seus contratos. Bom, pessoal, Acho que é a gente isso. chegou aqui no nosso limite. Se tiverem mais dúvidas, podem entrar em contato com o Thiago, né, Thiago? Isso, Através do eu, e-mail. através do e-mail otgsan@otg.com.br. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos. A gente vai ter que encerrar aqui porque já está no limite do nosso tempo. Quem tiver dúvida, a gente responde por e-mail, entre em contato. E eu vou pedir para todos que estão aqui na sala que preencham a pesquisa de satisfação
para a gente analisar como que foi a apresentação e ver o que precisa melhorar ou continuar. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos aí. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.